Ontem a gente teve o Grammy com diversos discursos falando, criticando a atuação do Ice. Um principal, porque é histórico mesmo, foi o do Bad Bunny, que teve o álbum dele reconhecido como o melhor, né, da temporada. E pela primeira vez, um latino ganha nessa categoria e com um álbum inteiro, um disco todo cantado em língua espanhola. Não tem ali a língua inglesa representada nesse álbum, isso foi já bastante histórico. E aí o Bad Bunny sobe e faz aquele discurso forte que ele fez pedindo a saída do Ice, dizendo, né, que os imigrantes não são os latinos, não são animais, não são selvagens, são seres humanos que precisam ser tratados da mesma forma que as outras pessoas. Então, e outras pessoas fizeram um discurso também, Billie Eilish fez um discurso também bastante poderoso ali contra o Ice e outros artistas. Ontem foi um Grammy bastante politizado e boa parte dessas pessoas fez críticas diretas ao Ice. Isso chega com um peso ali para o presidente Donald Trump, né? Com certeza. O presidente Trump está sendo pressionado pela sociedade civil já há um tempo e agora por toda essa comunidade dos artistas, né, e também pela comunidade internacional do mundo inteiro. Vários países ali também fizeram críticas e já vinham fazendo a política migratória, especialmente outros países latinos, né? E tudo também se intensificou agora nessa última semana, depois da prisão ali, de ter sido detido ali o menino Liam ali de 5 anos, né? Foi detido em Minneapolis em desses protestos ali. Isso gerou vários protestos, né? A prisão dele foi usada até como isca ali para capturar o pai dele, que estava sendo procurado pela polícia imigratória e pelo ICE. Então, isso levou a essa escalada aí nos protestos e na violência também, né? Vale lembrar que desde já há algum tempo ali, desde o primeiro mandato do presidente Trump, ele já tem adotado essa estratégia de separar crianças ali dos seus pais. Ficou evidenciado ali durante 2018, 2019, na crise ali com a fronteira do México, em que o governo americano, a polícia de imigração, separava os pais das crianças até como estratégia para tentar, enfim, conseguir alguma confissão ali, conseguir controlar melhor e avançar com os trâmites ali de deportação desses detidos. E isso tem gerado uma série de protestos agora, né, depois desse caso recente envolvendo o Liam, e que agora já foi liberado, né, depois desses protestos todos. Claro que o governo americano certamente sentiu esse peso, e também a decisão judicial que a gente acabou de ver, que manteve o ICE operando em Minneapolis. Também isso está dentro de uma série de pressões ali que rolam dentro do sistema judicial, que acontecem porque os juízes federais são sempre indicados pelo presidente, né? Então, alguns juízes mais liberais foram indicados nos governos democratas por Obama, Biden, e agora o Trump, conseguindo novamente esse segundo mandato, consegue indicar mais juízes ali para as cortes. Então, por isso que a gente vê decisões judiciais contraditórias. Então, uma hora a justiça define de uma forma, e na vez seguinte, depois de apelar o recurso ali, acaba decidindo o contrário. Então, um juiz federal acabou de manter as operações ali do ICE em Minneapolis, né? Mas já aconteceram outros casos também. Tem a cidade santuário, como eles chamam lá nos Estados Unidos, em que o governo Trump, o governo americano, pede para que as cidades compartilhem, né, os dados dos detidos ali e mantenham essas pessoas presas até que um imigrante, um agente da imigração do ICE possa ir lá. Mas as cidades cada vez mais democratas evitam aí de cooperar com essa polícia migratória, e isso também tem sido alvo de sanções aí do presidente Trump. É isso, Rafael, você estava comentando sobre o menininho, né, de 5 anos. A gente tem aqui no Metrópolis.com esse momento em que o menino e o pai foram liberados pelo ICE. O menino, o Liam Ramos, menino equatoriano de 5 anos, e o pai, o Adrian Arias, foram libertados após cerca de 12 dias presos pelo ICE nos Estados Unidos. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o menino equatoriano de 5 anos, o Liam
Ramos e o pai dele, o Adrian Arias, eles deixam o centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos, o ICE, né, na sigla em inglês. Eles foram libertados após uma decisão da Justiça norte-americana que determinou a soltura dos dois. Além disso, as imagens mostram o pai e o filho deixando a unidade de detenção de Dilley, no Texas, depois que um juiz federal ordenou a liberação ao considerar ilegal a prisão da criança. O caso gerou forte repercussão e críticas às políticas migratórias do país, especialmente pelo envolvimento de um menor de idade. O vídeo foi publicado no X pelo deputado democrata o Joaquim Castro, do Texas, que acompanhou o caso e cobrou publicamente a libertação da família. Ele disse o seguinte nas redes sociais: Lian e seu pai saíram ontem à noite do centro de detenção de Dilley. Eles nunca deveriam ter estado lá. Graças às suas vozes, agora estão livres. Lian e o pai foram detidos por agentes do ICE na cidade de Minneapolis, em Minnesota, e segundo autoridades do Distrito Escolar Público de Colômbia, o menino teria sido usado como isca para atrair o pai, imigrante-alvo das operações. Depois disso, o pai e o filho foram levados até o Centro de Processamento de Imigração de Dilley, no Texas, a mais de 1,3 mil quilômetros de distância, onde estão custodiados. Tem esse outro ponto também, né, que aumenta a crueldade disso tudo, de ficar muito longe de onde moravam, da família, ninguém conseguiu visitar. É tudo muito bizarro, né, Rafael, do que tem acontecido, da atuação. Né? Tudo é uma estratégia ali, faz parte, né, da estratégia de política migratória do presidente Trump, justamente tornar o mais difícil possível essa reconciliação, né? A gente tinha comentado, né, sobre o Bad Bunny, dá pra gente trazer o destaque aqui também, como chega no Metrópolis.com, no Grammy, o Bad Bunny protestou contra a política do Trump, disse fora ICE. O artista é nascido em Porto Rico e criticou a política anti-imigrante do governo do presidente Donald Trump. O cantor porto-riquenho Bad Bunny usou o palco do Grammy na noite desse domingo para fazer as críticas à política anti-imigração do governo do Donald Trump. Ao receber o álbum de melhor álbum urbano pelo disco Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny iniciou o discurso de agradecimento com Ice Out, fora Ice, né, na tradução livre. E no palco principal da premiação da indústria mundial, ou seja, com destaque do mundo todo, o artista respondeu às críticas da gestão do Trump contra imigrantes. Ele disse o seguinte, abre aspas, nós não somos selvagens, não somos animais, somos seres humanos e somos americanos, fecha aspas. O discurso que ocorreu em meio ao aumento dessa repressão dos agentes da ICE contra os imigrantes ainda terminou com uma mensagem contra o ódio. E ele disse ainda o seguinte, abre aspas, quero dizer que as pessoas que estão assistindo para não propagar o ódio, estava pensando que às vezes a gente fica contaminado e o ódio acaba se tornando mais poderoso quando você se agrega ao ódio. E a única coisa mais potente que o ódio é o amor, fecha aspas, também fazer uma sinalização aí aos manifestantes, né, que sigam para as ruas protestando, mas que não usem esse ódio que está sendo usado contra os americanos, contra a polícia, justamente para não virar uma guerra, né. O artista latino mais popular da atualidade, o Bad Bunny, tornou-se uma das principais vozes contra o ICE e a política anti-imigrante de Trump. Com isso, o cantor tornou-se alvo do republicano. E isso aqui é muito interessante, Rafael. Nessa semana, o Trump afirmou que não vai para o Super Bowl, marcado para o próximo domingo, dia 8 de fevereiro, na Califórnia, e que tem o Bad Bunny como atração principal. O evento é a final da Liga de Futebol Americano, ou seja, é quase impossível de se imaginar que um presidente americano, ainda mais, né, tão patriota, tão nacionalista como o presidente Donald Trump, não vai à cerimônia e conta com uma mega apresentação do show do intervalo, que neste ano será comandada pelo porto-riquenho. O Trump diz que não comparecerá ao evento por conta da escolha terrível por Bad Bunny. E ele disse o seguinte, sou contra eles, acho que é uma péssima escolha, tudo que isso faz é semear o ódio, é terrível. Ele disse isso ao New York Post. E só para encerrar, em outubro de 2025, quando o Bad Bunny foi anunciado como atração, a gestão Trump chegou a cogitar a realização de uma batida do ICE no evento, para tentar localizar imigrantes ilegais que fossem acompanhar
o show. É isso. Vamos ver se agora, com essa escalada do ICE, né, o presidente Donald Trump não muda de opinião e de repente aparece para fazer ali um aceno a isso tudo que está acontecendo, né? Exato. Os próprios democratas agora estão pressionando para que haja mudanças ali na estrutura do ICE, inclusive ameaçando não aprovar o orçamento e pedindo cortes ali que sejam feitos, redução de orçamento aí para o ICE, né, justamente para tentar promover reformas ali estruturais que reorganizem a polícia migratória. Nessa semana dos protestos também tiveram jornalistas detidos, então a situação realmente está muito complicada e vamos observar aí os desdobramentos aí no Congresso americano e também no meio artístico, né? O Super Bowl é de fato o evento, um dos eventos mais assistidos televisionados no mundo e nos Estados Unidos, o número 1, e milhões de pessoas vão estar sintonizadas aí para assistir no final de semana. Então, vamos ver como tudo isso vai repercutir para o governo americano.